Ainda sobre saúde, o lábio leporino, fissura lábio-palatal, é uma abertura no lábio ou palato por conta da formação incompleta enquanto o bebê está no útero materno. Ela impede que os lados esquerdo e direito do lábio se juntem, deixando um espaço aberto até o nariz. Para saber mais sobre esse problema de formação, as causas e a cirurgia corretiva, eu converso ao vivo no quadro Saúde em Dia do Jornal da Manhã com o médico e cirurgião plástico Benedito Figueiredo Júnior. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, telespectador. É uma situação, assim, uma herança genética, é um problema cromossômico, tem uma descoberta do que causa o lábio leporino? A gente considera com causas multifatoriais, né? Não existe uma causa preponderante, ele aparece tanto em países com maior poder econômico, como países com menor poder econômico, em famílias com histórico no passado e famílias sem histórico. Ainda não tem uma causa definida do que é. Ou seja, não dá pra gente prevenir? Não tem, infelizmente não tem como prevenir. A gente tem como fazer um diagnóstico precoce, ainda dentro do útero, mas prevenir não. Através do ultrassom? Normalmente o ultrassom já é o suficiente. E aí, quando a criança nasce, a partir de quando já começam, assim, os primeiros exames para fazer uma cirurgia? Isso. O objetivo sempre é operar o mais breve possível a criança. Então, o tratamento é feito em etapas. Normalmente, o primeiro cuidado é evitar a desnutrição da criança. Porque ela depende do aleitamento materno. Exatamente. Como é que ela vai sugar? Exatamente isso. O primeiro cuidado é evitar a desnutrição, manter a criança bem nutrida para conseguir atender critérios para poder ir para a cirurgia, suportar uma cirurgia. O objetivo da primeira cirurgia é ser feito até 3 meses de idade, que é reconstituir o lábio justamente para conseguir sugar e começar a mamar. A próxima cirurgia seria o pálato, que é o céu da boca, normalmente conhecido como céu da boca. Procura-se fazer até os 9 meses de idade e aí tem as cirurgias de refinamento do resultado. E esse refinamento é mais funcional ou estético? Sempre funcional. A gente tem sempre que lembrar que essa criança, além de ter problemas de alimentação, ela vai ter problemas de fonação. Fonação, vamos lá, fala. Ela vai ter problemas de fala. A pronúncia das palavras. Sim, exatamente. Então, sempre reconstituir a musculatura do lábio, a musculatura do palato o mais breve possível, inclusive para a parte de aprendizado da criança, que a gente não nasce sabendo falar, a gente aprende com o que a gente ouve. E se ela começar a ouvir com a pronúncia errada, como ela fala, ela vai tomar aquilo como normal e vai ter mais dificuldade depois para se corrigir. Então, toda a ideia de se reconstruir, de se refazer toda a estrutura bucal do palato e lábio, é até aprender a falar. Isso, então, exige uma equipe multiprofissional, multidisciplinar no atendimento a essa criança. Sim. Quais são os profissionais envolvidos aí nessa equipe? É uma equipe bem ampla, normalmente em centros de referência, em serviços em hospitais de referência para isso, a gente tem uma equipe bem ampla. O cirurgião plástico, o otorrino, o dentista bucomaxilo, o ortodontista, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, porque tem muitas famílias carentes, você precisa dar uma assistência para essa família. Realmente é uma equipe bem grande. Isso, existe uma política pública de saúde para esses casos? Isso faz parte de política pública de saúde. Normalmente os grandes centros são hospitais públicos. O maior centro que a gente tem aqui no Brasil fica em Bauru, é o Hospital de Anomalias Craniofaciais, comumente chamado como Centrinho. Fica em Bauru, é um hospital da USP de Bauru. Agora vamos imaginar uma situação, a criança nasceu com lábio leporino, não houve esses cuidados, não houve esse acompanhamento desde lá do útero materno, isso, igual você citou, e aí hoje já é uma pessoa adulta, por exemplo, ou um jovem. Ainda dá tempo de fazer essas cirurgias reparadoras e corrigir essa situação? Não, sempre dá tempo de fazer as cirurgias reparadoras. O grande problema vão ser as sequelas da fala. O grande problema vão ser as sequelas da fala. Mas a correção da cinta labial e do palato sempre se consegue fazer. Atualmente, a gente já não tem mais tantos casos de crianças maiores. Normalmente, com a estruturação do serviço de saúde e a presença do centrinho, dos centros de referência,
Normalmente o pediatra já encaminha para esses centros de referência e já começa a desenvolver o tratamento. Muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima. Obrigado.